Olá, crianças! Hoje nós teremos a nossa aula de História na página 72 a 74, onde estaremos vendo os primeiros contatos com os indígenas, né? Então, os portugueses, eles chegaram à terra, que hoje é chamada de Brasil, e fizeram algumas impressões sobre o que encontraram aí. Aqui, na verdade. Aí tem um textozinho, né, mostrando, né, uma carta, né, que Caminha escreveu para o rei de Portugal, dizendo como era a terra, como eram os povos que habitavam aqui. Então, o primeiro contato que eles tiveram com os índios, eles acharam tudo estranho, a cultura era estranha, o jeito deles se vestir, a forma de moradia, de alimentação, tudo era muito novo para os portugueses, tanto quanto para os índios. No início, esse contato ele acabou acontecendo de forma bem amigável, né? Os portugueses, eles chegaram e começaram a explorar o pau-brasil, tentando comercializar, e eles usaram um comércio que é chamado de escambo, que é o quê? A troca de algumas coisas que eles traziam nos navios, né? Pelas as coisas que os índios tinham. Então, eles trouxeram pentes, espelhos, faca, machado, diversas coisas, e acabaram sendo trocados pelo pau-brasil. De certa forma, os indígenas, né, para eles era tudo muito diferente, eles achavam aquilo tudo muito legal. O que eles não sabiam é que eles estavam sendo explorados, né, estavam sendo trocados, na verdade, por bugiganga. Mas como os índios não eram pessoas gananciosas, eles eram pessoas que viviam da terra, né, viviam de forma bem natural, eles acharam essas coisas interessantes, não tinha problema nenhum ele pegar uma árvorezinha aqui e ali, em troca de coisa que ele achava fantástico, cara, ele não tinha. Então, eles chegaram primeiro no litoral, né, e que teve um movimento de interiorização que aconteceu por parte dos portugueses, né. Os portugueses, quando eles chegaram no litoral, eles ficaram bem interessados em ficar nas terras e começaram a ocupar essas terras, né? E eles não pensaram duas vezes em matar os nativos. Foi, na verdade, um grande extermínio que se deu tanto por luta, né, como também pelo contágio de doenças que os brancos traziam, né? Para os indígenas, aquela cura era desconhecida, eles não tinham contato com determinadas doenças. Doenças hoje que são consideradas banais, como a gripe, o sarampo e a coqueluche, eram doenças gravíssimas para os indígenas que não tinham varíola e tuberculose também, né? Que eles não tinham a cura para aquelas doenças, eles não sabiam como lidar com aquela doença, porque era uma doença que tinha vindo com os portugueses que sabiam como tratar. Mas eles também não tinham nenhum interesse de tratar os indígenas, já que eles queriam se apossar do que os índios tinham de melhor. A relação dos indígenas que habitavam no Brasil era uma forma bem natural, eles tratavam a natureza de uma forma bem particular, né? Porque eles utilizavam de tudo que existia na natureza, né? Eles viviam da caça, eles viviam da pesca, domesticavam os animais, a agricultura, né? Criavam alguns animais para alimentação, como para locomoção. Então, como base da economia indígena, eles tinham a colheita, a caça, a pesca, o cultivo do milho, amendoim, batata doce, enfim, tudo que a terra dava era produzido pelos indígenas para manutenção e comercialização entre eles, né? Aliás, não é economia entre eles. E tudo o que tinha na terra era de todos. Então, eles também utilizavam, né, da natureza para a construção de seus materiais, que eles utilizavam tanto para caça como para pesca, a construção do arco e flecha, que é bem típico e característico dos índios, como também a construção das ocas, que as ocas ela não era
necessariamente a casa dos índios. A casa dos índios era a natureza. A oca era um espaço onde eles utilizavam para se proteger da chuva, de ventos, né? Era um espaço que eles se sentiam mais protegidos. A sociedade indígena também elas utilizavam várias formas, né, de artesanato com palha. Eles produziam cestos, né, coisas de barro, né, as cerâmicas marajoaras que são bem conhecidas. E alguns materiais que eles usavam eram confeccionados com pedra, né? A faca e o machado eram coisas que eles confeccionavam com a pedra. Eles poliam a pedra para fazer esses materiais para utilizar. Então nós podemos perceber que o índio, de tudo ele utilizava a natureza, e a natureza era, de certa forma, importantíssima para os índios. Como também nos rituais religiosos, eles utilizavam a pintura do corpo, era feita também com material natural, como o urucu, o carvão, né, para dar pigmentação de forma diferente. Então, eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. A tia vai passar uma atividadezinha referente a esse assunto e até a próxima!